Bom dia, meu querido, amado irmãos. Hoje é quinta-feira. Vamos falar que Jesus está segurando na sua mão. O Senhor está segurando na sua mão para você continuar na caminhada, para você nunca desistir. Ainda na hora da dificuldade, você vê o vendaval, as lutas, aí você clama ao Senhor, aí você busca o Senhor. Fala, Senhor Jesus, vem me ajudar. E o Senhor aparece na mesma hora e segura na sua mão e fala, vem meu servo, vem na caminhada, anda sobre o mar, passa essa luta, porque eu estou contigo para te abençoar, para te fortalecer. Hoje a leitura de hoje, está no livro de São Marcos, no capítulo 6, e no versículo 45. Nós vamos ler essa palavra maravilhosa. São Marcos, capítulo 6, no versículo 45, e até alguns versículos onde até o Senhor tocar no meu coração para ler para você essa leitura maravilhosa. Quero falar uma coisa para você. O Senhor está segurando na sua mão nessa quinta-feira, para você continuar na jornada, para você não desistir. Na hora da luta, do vendaval, da dificuldade, o vendaval que nós fala é o problema do mundo. É provação, é falta de emprego. Aí você fala assim, Senhor, estou desempregado, Senhor, estou com conta para pagar. Então, essa leitura de hoje, que nós vamos trazer, fala muito sobre isso aí. Sobre pessoas que estão passando provas, pessoas que estão passando também, na mesma hora, estão passando aí dificuldade, pessoas que não têm coisa, não têm uma alimentação no seu lar, pessoas que estão desempregadas, pessoas que já vêm muitos anos aí passando provas. Mas eu quero falar uma coisa para você hoje, nessa quinta-feira. O Senhor está segurando na sua mão. O Senhor está te abençoando. O Senhor está te dando fartura no seu lar. Se você crê, busca o Senhor, dê um glória bem forte aí na sua casa, no seu lar, e glorifica esse Deus maravilhoso. Porque a leitura de hoje é uma leitura poderosa para você e todo o seu lar, em nome de Jesus. Passamos a ler agora. No livro de São Marcos, no capítulo 6, no versículo 45, Jesus anda sobre o mar. E logo abriu os seus discípulos e subiu para o barco, passar diante para o outro lado de Betsaida, enquanto ele o despediu a multidão. E tendo despedido, foi para o monte orar. Vocês estão entendendo a leitura? Os discípulos entraram no barco para passar para o outro lado, para Betsaida, o nome da cidade. E Jesus desceu do barco e falou para eles, eu vou orar no monte e vocês ficam no barco, que eu vou ali orar. E Jesus despediu e foi para o monte orar. E sobrevindo à tarde, estava no barco, no meio do mar, ele estava sozinho e Jesus na terra. E o vento lhe era ao contrário, o vento ao contrário, não era a favor ao barco para levar para a cidade aonde eles queriam ir. Estava só os discípulos no barco. Sozinho em terra Jesus estava. E vendo que estava fadigado a remar, porque o vento era ao contrário, e perto da quarta vigília da noite, aproximou-se dele andando sobre o mar. O vento ao contrário, a tempestade, e eles começaram a ficar com medo daquela tempestade, ao vento ao contrário, e ele estava só eles, Jesus não estava. Jesus estava no monte orando, e Jesus já estava na quarta vigília ali orando, e Jesus ouviu
Jesus sentiu que ele estava passando alguma dificuldade. Jesus, ele conhece o seu problema, meu amigo. O Senhor sabe o que você está passando. Ele conhece o que você está passando agora. Jesus está ouvindo o seu gemido, a sua oração, a sua dor, o seu problema. E Jesus ouviu que os discípulos estavam precisando de um socorro. E sobreveio a tarde, estava no barco, né? No meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigavam em remar, porque o vento era ao contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se dele, andando sobre o mar, e queria passar-lhe diante. Mas quando eles viram andando sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grande grito, e não estava preparado. Aqui vocês vão ver na leitura, porque eles estavam com falta de fé, eles não estavam crendo. E quando eles viram Jesus andando sobre o mar, eles deixaram de servir a Deus. Porque quando a pessoa deixa de servir a Deus, ele começa a ter medo. E eles viram Jesus vindo sobre o mar. E quando eles viram Jesus andando sobre o mar, eles começaram a gritar, achando que era um fantasma. E Jesus, chegando perto deles, andando sobre o mar, Jesus falou para eles: tem bom ânimo, tendes bom ânimo, sou eu, não temas. Jesus falou: sou eu, não temas. Vê aqui na leitura, no versículo 50, fala: porque todos viram, e se perturbaram, mas logo falou com eles e disse-lhe: tendes bom ânimo, sou eu, não temas. E subiu para o barco. Jesus subiu no barco. Jesus veio e falou para ele: não temas. Eles se apavoraram, ficaram com medo de Jesus. Jesus veio andando sobre o mar, porque eles não creram. A fé deles foi pouca, porque no dia da participação do pão, quando Jesus fez a multiplicação, eles teve pouca fé. Na continuação da leitura, vocês vão ver aqui, no versículo 52, diz a palavra de Deus: pois não tinham compreendido no milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Na mesma leitura, aqui está falando que eles, no dia da participação do pão, eles endureceram seus corações, porque tiveram pouca fé e não creram aquilo que Jesus fez, multiplicou ali nos pães. Então, no dia que eles entraram no barco e foram sozinhos no barco, Jesus permitiu que eles foram só no barco, e Jesus foi orar. Foi quando veio o vendaval e eles temeram, tiveram medo. É o que acontece quando você está com Jesus e você crê nos milagres e crê nas bênçãos do Senhor. Deus vai te abençoando, mas chega um certo momento e você falta fé. Você esquece dos milagres e ainda duvida aquilo que o Senhor fez por você. Então, se você tiver em fé, se você tem fé e crê no Senhor, o milagre vai acontecer na sua vida. O Senhor está segurando nas suas mãos. Aí nesse barco, do vendaval, da luta, da dificuldade, o Senhor está com você, dentro do seu barco, para te dar vida, bênção celestial, para te dar aquilo que você tem pedido para o Senhor. O Senhor está derramando bênção na sua casa, está te livrando da tempestade, do dia a dia que você está passando. Essa é a palavra de hoje, nessa quinta-feira. Que o Senhor te abençoe com todas as bênçãos celestiais, meu querido e amado irmão. Sou o presbítero Benilson, estou aqui no YouTube de segunda a sexta para falar do amor de Cristo, das grandezas do Senhor,
porque só Ele que nos abençoa, só Ele que nos fortalece. Em nome de Jesus, essa é a palavra do dia. Em nome de Jesus, fique com Deus. Amém.